você consegue evoluir mais algumas graduações. Eu sou segundo Dan. E venho, assim, me experienciando dentro das artes marciais em várias perspectivas, não apenas na graduação do Karatê e do Ninjutsu, mas desde o início da minha graduação eu venho estudando sobre as lutas e artes marciais. Então, desde 2012, dentro da área da educação física, eu venho estudando sobre a história das artes marciais, sobre metodologias de ensino. O meu mestrado foi construir um livro na perspectiva da experiência do Michel Foucault sobre como fazer um livro de ensino de lutas para educação física escolar, para projetos de extensão, projetos de periferia, uma perspectiva para além só do treinamento tradicional, mas também pegando algumas perspectivas da pedagogia do esporte, algumas perspectivas educacionais do Paulo Freire. Então, para além da graduação no Karatê e no Ninjutsu, eu venho estudando as lutas há algum tempo já. Acho que é isso. Ok, professor. Então, como você viu, eu acabei de incluir aqui o professor Dr. Hugo Martins Teixeira, é professor do nosso curso de Educação Física. Eu não sei se ele está... Acho que ele desligou o áudio, ele está por aí. Professor Hugo, seja bem-vindo. Boa noite. Sei que você não está não é da banca de hoje, mas está convidadíssimo a fazer pontuações, a contribuir na nossa conversa, tá? Inicialmente, boa noite, professor Fracionado, boa noite, professor. Estender aí os agradecimentos proferidos pelo professor Fracionado. É um prazer estarmos juntos aqui na nossa mostra, né, quarta mostra. Então, só tenho a agradecer e ter a colaboração de um colega da mesma família de outro lugar é engrandecedor para nós. Então, muito obrigado pela participação, estou aqui atento, qualquer coisa estaremos pontuando aí, tá? Então, obrigado. Eu agradeço aí, estendo os agradecimentos ao professor Francinaldo. É um prazer. Ok, falou, professor. Então, deixa eu me apresentar. Além dos alunos nossos do curso do ITEPAC, também foram convidados alunos da Unipitã, que é o departamento do professor, o centro, lá é centro universitário, professor? Sim, é o Unipitã, centro universitário. É do centro universitário Unipitã. E também vocês foi convidado praticantes de artes marciais. Então, um cuidado que a gente vai ter, professor, é que às vezes a gente não vai poder, quer dizer, vai tentar traduzir alguns termos muito técnicos para que todos possam acompanhar, porque nós temos aqui professores, mas temos também alunos de períodos iniciais e é bom que seja engrandecedor para todos esse momento, tá? Então, eu vou também me apresentar. Eu sou o professor Francinaldo Freitas Leite, sou mestre em Estudos de Cultura e Território pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em Educação Especial pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, graduado em Educação Física Plena pela Universidade Estadual da Paraíba. Sou coordenador, como vocês sabem, do curso de Educação Física do Unitepac e também sou professor da Rede Estadual de Ensino do Estado do Tocantins. No Universo das Artes Marciais, sou praticante de Karatê desde criança, a arte marcial que eu tento vivê-la, praticar como um modo de vida. Nunca fui atleta de competição, participei de algumas, mas eu vejo as artes marciais e o Karatê como uma forma de vida. E hoje eu estou me preparando para fazer meu 5º Dan em Karatê. E pela Confederação Brasileira de Karatê, é bom que se fale, porque hoje essas artes marciais, professor, ganhou uma proporção em que, às vezes, essas graduações são muito subjetivas, que existem muitas instituições clandestinas hoje trabalhando com Karatê, algumas pessoas dizendo que tem DANs e tem graduações, e é bom saber que existem aquelas instituições que são reconhecidas, no caso, a Confederação Brasileira de Karatê é a única reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, professor, com a palavra, o senhor
vai iniciar, não é isso? Pode ser, vamos. Quanto tempo eu terei, Fique à professor? vontade. Quanto tempo eu terei? Professor, pelos nossos cálculos, que é em torno de 2 horas, eu acho que em torno de 40 minutos, 50 minutos, dá para a gente calcular aqui um bom tempo. Mas fiquem à vontade, porque não se prenda ao tempo, tá? Se precisar de 10 minutos a mais, 20 a mais, Beleza. também está contribuindo do mesmo jeito. Ok. Eu vou pedir para você ir, assim, me avisando aí, porque depois eu resolvo falar 2 horas e vocês não vão aguentar. Tá bom, qualquer coisa eu te cutuco aqui. Muito obrigado. Professor, depois mostra para a galera aquele brinquedo que você me mostrou outro dia aí, ó. Tá bom, pode deixar. Mais próximo, senão eu mostro ela assim, tá ali. Posso compartilhar a tela, professor? Sim, claro. Pessoal, aí, professor, se você puder ver aí tá dando para enxergar, tá dando para ouvir de boa? Tá bom, professor, tá ótimo. Beleza. Bom, as apresentações já foram feitas, né? Então, já vou pular essa parte. Mas só para a gente já atualizar, a mesa é sobre os saberes tradicionais e metodologias do treinamento esportivo das artes marciais. Então, só para dar um contexto de onde que eu estou falando, eu pretendo falar um pouco sobre a história das artes marciais como construções históricas e culturais para dar o tom de onde a gente vai chegar sobre o treinamento. E aí, sobre treinamento, sobre as nossas perspectivas da pedagogia do esporte para o ensino de lutas e artes marciais. E aí eu acho que o professor Francinaldo vai falar um pouco mais específico sobre algumas artes marciais, então eu preferi trazer um pouco mais geral, porque a gente vai conversando no final, beleza? Então, só lembrar como é que eu faço passar o slide. Aqui. Aqui era um slide que eu ia me apresentar, mas eu já me apresentei. Aqui é só essa foi a minha defesa de dissertação de mestrado, aí com o professor Fábio, lá da UFLA, o professor Kleber, também lá da UFLA, e o professor Alcides Skaga, que é lá da Unicamp, que foi minha banca de mestrado. Eu fiz vestido de samurai, e aí a gente fez uma defesa bem interessante lá, na construção do livro Experiência para o Ensino de Lutas. Aí vamos seguindo. Bom, só antes de entrar na parte específica das lutas, eu queria trazer qual que é a minha concepção de educação física, porque a partir daqui vocês também vão compreender o que eu vou entender como lutas e o que é educação física. Então, eu compreendo aí como uma prática pedagógica e científica, pedagógica sobre o ensino e científica sobre a pesquisa, que vai tematizar a cultura corporal de movimento, aí a partir do Walter Bratt, que se manifesta no jogo, no esporte, na dança, na luta, ginástica, circo e várias outras perspectivas. Então, é a partir dessa compreensão de educação física, assim, falando em um raso, né, que eu compreendo o que é educação física. E aí, chegando já, pensando nas lutas, eu acho que é interessante, pegando aí nos estudos, a gente vai dizer que as lutas, elas existem desde que o ser humano é ser humano, porque para a nossa própria espécie sobreviver, a gente teve que lutar contra os animais, lutar contra outros seres humanos, para que a gente pudesse sobreviver e conseguir nos transformando, nos evoluindo e chegar até aqui. Então, o ser humano luta desde sempre. E aí, o que é essa luta lá na pré-história? O que é a arte marcial? Que a gente vai pensar um pouco nessa aula e depois chegar nas pedagogias do esporte e aplicar às lutas. E aí, é interessante a gente pensar também que as lutas, as formas das artes marciais se desenvolveram em todo o globo. Em qualquer lugar da Terra, a gente vai pensar que teve alguma forma de combate. Então, ali o Uka-Uka no Brasil, o Kali nas Filipinas, o Wushu na China. E aí o Wushu, que é a arte marcial chinesa,
E o Kung Fu, como curiosidade, é uma palavra que os ocidentais criaram para definir o que é o Wushu na China. Então, na China temos o Wushu, vamos pensar nos rituais de combate Maori na África, as danças guerreiras do povo... Desculpa, primeiro é os rituais de combate Maasai na África, as danças guerreiras do povo Maori na Polinésia. Então, a gente vai pegar vários passos de artes marciais em vários pontos do planeta. Em qualquer lugar que a gente for buscar, existem formas de combate que foram construídas historicamente. E aí é uma grande dificuldade de pensar qual que é a origem das artes marciais, porque elas se desenvolveram em todos os lugares do mundo em diferentes tempos. Então, definir onde foi a primeira arte marcial, ou qual foi a primeira arte marcial, assim, é quase impossível, porque elas vieram se desenvolvendo através do tempo, algumas foram criadas, foram sistematizadas, e depois se perderam, porque aquele povo morreu, foi morto por outras tribos, e aí aquela arte marcial não deixou de existir, então não tem como a gente saber sobre essa arte marcial e outras, então saber a origem ou de onde cada uma veio, assim, é um pouco complicado pensar nessas artes marciais que são milenares, que vêm de uma história bem, bem profunda. E aí, para ajudar a gente a refletir na jornada de hoje, eu trouxe algumas questões de reflexão. Como determinadas práticas, no caso das artes marciais, foram espalhadas pelo planeta e representando modelos culturais completamente distintos. Como se solidificaram e se transformaram nas que conhecemos hoje. Então, como que o Wushu na China, o Kung Fu lá, se construiu há 2.000 anos atrás e como eles vieram se solidificando e se transformando no Wushu que temos hoje. E como que as suas funções originais se transformaram a partir de diferentes eventos históricos. Então, a gente dá para pensar que as funções das artes marciais de 1.000 anos atrás e as funções que essas mesmas artes marciais hoje não são as mesmas. E por que se transformaram? Como se transformaram? São coisas que a gente tem que ir refletindo porque faz parte da nossa história, da história da humanidade. E aí, pensando no que eu falei no início, que a gente já lutava desde sempre, mas aí, quando a gente lutava contra animais, quando os seres humanos lutavam contra animais e contra outros seres humanos, assim, enquanto ainda as pessoas eram nômades e não tinham se sedentarizado, a gente não vai compreender que isso é considerado uma arte marcial, mas sim formas de combate, formas de luta, porque não tem uma sistematização dessa arte marcial. E aí, com o tempo, vamos dizer de 10.000 a 30.000 anos antes de Cristo, a gente começa a ter a construção de agricultura. Ali os primeiros pontos ali geralmente foi no Rio Nilo, na China, não, no Rio Nilo na África, no Egito, e no Rio Amarelo na China, que ali onde tinha uma grande abundância de água, terras férteis, começou a construção de espaço onde os seres humanos paravam e construíam agricultura, ou seja, eles paravam de ser nômades, passando de pontos em pontos, procurando caça, procurando frutas, etc., e eles começaram a produzir o próprio alimento. Então, tem uma transformação muito grande do que é o ser humano nesse momento. Passa de nômade para um sedentário, que vai trabalhar com a agricultura. E aí, esse é um momento muito importante, porque o ser humano, quando se estabiliza, ele começa a criar coisas para além do que já tinha posto quando eram nômades. Eles começam a construir suas casas, fazer agricultura, começa a criar uma urbanização, começa a criar a escrita. Então vai se criando a primeira vez que vai se criando a ideia de lar, onde eles têm um querer ficar ali e também para ficar ali eles vão querer se proteger lugares onde eles estão. Uma coisa que a gente traz também é que não foram todos os seres humanos ao mesmo tempo resolveram ser sedentários e trabalhar com a agricultura. Foi algo que foi sendo transformado, veio acontecendo por centenas de anos. E ainda hoje existem povos, existem tribos
a tribo Maasai na África, por exemplo, ela ainda é nômade. Então, tinham os povos que trabalhavam com agricultura e tinham os povos que eram os coletores, né, que eram os nômades. E aí, quando os nômades chegavam, vinha aquela tribo ali já meio organizada, com sementes, né, da colheita armazenados, eles iam querer coletar para eles poderem comer. E aí começou a acontecer as várias lutas entre os povos que tinham agricultura e os povos que eram nômades, que chegavam naqueles ambientes e queriam pegar. E aí, com isso, os sedentários, né, que já trabalhavam com agricultura, eles perceberam que precisavam começar a ter formas de se defender aquele lar deles, defender os suprimentos deles, e para isso eles começam a criar, mesmo que bem elementar, formas de treinamento, começam a sistematizar o que se tem que fazer para aprender a atirar com arco e flecha, para aprender a dar um soco, para aprender a utilizar uma ferramenta de agricultura para defender de um grupo de nômades. E aí, vamos dizer, bem elementar, bem simples ainda, que se começa a ideia do que é a construção de uma arte marcial, porque começa a sistematizar o que é um treinamento, especificar o que tem que ser feito, uma sequência razoavelmente didática de como a gente pode aprender e melhorar essas técnicas. Então, as artes marciais elas vão começar a pensar se aparecer quando isso acontece, quando começa essa sistematização dessas formas de combate. E aí a gente pega o primeiro conceito de arte marcial que eu vou trazer hoje. É um método composto por um conjunto de técnicas que, aprendidas e treinadas, podem levar o indivíduo a um nível de aptidão física, mental e espiritual, proporcionando-lhe condição de superar ou adaptar-se com sucesso a situações e fatos adversos ou inesperados, utilizando-as simultaneamente com criatividade, seja de maneira premeditada ou espontânea, objetivando o bem comum do seu grupo. Então, é uma definição aí que vai pensar principalmente sobre as técnicas, sobre o treinamento, sobre como que o guerreiro, o atleta marcial ali vai pensar e aprender e treinar até que ele consiga chegar a um nível que ele consiga fazer a sua defesa e a defesa da sua tribo, da sua sociedade. E aí, as primeiras artes marciais, primeiros registros, e aí eu estou trazendo a ideia de registro, um registro acadêmico, científico, comprovado cientificamente. Porque a gente for olhar, assim, tem muitas lendas, muitos mitos que vão dizer sobre como algumas artes marciais são milenares, têm centenas, milhares de anos, mas aí eu vou trazer mais específicas que têm comprovação científica, que aí pode ter algumas que realmente aconteceram, mas não tem essa comprovação científica, então eu não vou colocar elas aqui nesse momento. Os primeiros registros que temos de artes marciais sistematizadas é no Egito, na China e na Índia. No Egito tem muitos registros de formas de combate, mas não tem uma arte marcial que foi sistematizada há mais de 2000 anos antes de Cristo. Já na Índia e na China tem. Na China tem onde tem mais registros, principalmente da modalidade de Wushu. E aí muito disso, de não ter esses registros de outras artes marciais, é porque quando um grupo estava no poder, ele é derrotado por outro grupo, geralmente esse grupo que venceu, eles destruíam tudo que foi construído pelo grupo derrotado. Então, muitas vezes, poderia ter uma arte marcial extremamente sistematizada e organizada e registrada, mas foi destruído por esse grupo que venceu. Então, muitas podem ter se perdido nessa perspectiva. E aí, as que sobreviveram, muitas vezes, eram por pessoas ali daquele povo que guardou, que escondeu, ou que foi escondido em túmulos, sarcófagos, etc. Aí depois desses três, a gente vai chegar que temos ali na Grécia Antiga a luta,
E aí na palavra luta, que seria, hoje em dia a gente vai chamar ela de wrestling, uma luta greco-romana, que já tinha lá nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, há algumas centenas de anos antes de Cristo, já aconteciam essas lutas, já é sistematizada. Ali no Império Romano, a gente vai ter também as lutas dos gladiadores e outras. No Império Romano, a gente não tem nenhuma luta, assim, mais ou menos dessa época aí, uns 400 anos depois de Cristo, em que tem lutas só com as mãos. Então, a maioria dela ali que a gente vem trazer são com armas, espadas, e aí vai pensar os gladiadores ali na espetacularização, né, do pão e circo para desenvolvimento da arte marcial. Depois a gente chega ali pensando, olhando na Europa, com esse registro, a gente vai chegar nas formas de combate da arte cavalheiresca, que é as formas de luta com espadas sobre cavalos. E isso aí, vamos dizer, acho que foi mais ou menos aí foi na Idade Média. Depois a gente vem para a esgrima, também na Europa, e aí não a esgrima que a gente conhece hoje, mas a esgrima como uma luta de espada com armaduras, espadas mais largas, mais pesadas. A gente chega também na Europa, aí chegando próximo já da Revolução Industrial, o boxe nasce, principalmente ali na Inglaterra, em Londres, em que ele nasce como não como um esporte, mas como um jogo em que as pessoas iam ver as lutas e apostar. Então, assim, o objetivo primeiro do boxe eram as apostas. Depois ele se transforma, entra para os Jogos Olímpicos e transforma qual que é a perspectiva dele. Embaixo aqui a gente tem o Savate, que é o boxe francês, chamado de boxe francês, que também está mais ou menos nessa época, e ele também podia utilizar chutes, não só os socos. Também assim um pouco mais chegando próximo aqui do tempo contemporâneo, a gente vai ter o Taekwondo. O Taekwondo, mesmo que o Taekwondo é da Coreia, né? Mesmo que as artes marciais da Coreia, né? As formas de combate da Coreia vêm se desenvolvendo por centenas de anos, a sistematização do Taekwondo pelo general, agora eu me esqueci o nome, foi feita por volta de 1950, 1955, quando ele foi sistematizado da forma que ele é mais próximo do que é hoje. Então, essas são algumas das artes marciais que vieram sendo criadas, vieram sendo sistematizadas nesses pontos. Como eu disse, não quer dizer que o boxe, que eu estou falando do boxe aqui, que foi mais ou menos ali na Revolução Industrial que foi criada, que não tinha lutas de socos antes na Europa. Claro que tinha, as pessoas vêm lutando desde sempre, como eu disse, mas esses são os pontos em que se tem um registro da sistematização dessas modalidades de combate, dessas artes marciais. E aí, acho que é muito interessante eu trazer isso, que vai falar sobre alguns fatos que começaram a modificar historicamente a função das artes marciais, que transformaram assim de forma muito potente as artes marciais. Uma delas são as filosofias e religiões, e outra as armas de fogo. Vou pedir licença que eu vou fazer uma leitura de uma página de um livro que vai falar sobre a filosofia e religião, que acho que é válido, porque ele expressa muito bem, falando sobre filosofia e religião. Com a prática das artes marciais é um componente cultural e, por isso, influencia e é influenciado pela cultura onde ele está inserido, ele começou a sofrer influências dependendo do local que ele se desenvolvia a partir de diferentes dogmas filosóficos ou religiosos. Portanto, as religiões orientais tiveram interferência significativa no desenvolvimento das artes marciais nessa região e, consequentemente, em suas funções, nas funções que essas artes marciais tinham. Essa influência também ocorre no Ocidente e no Oriente Médio. Aqui na imagem, vocês podem ver do lado esquerdo o Wushu, que vai receber muita influência do budismo. Em cima, do lado direito, a gente vai ter os templários, que vai ter uma grande influência do cristianismo. Seguindo aqui,
E aí, um exemplo disso é o cristianismo influenciando nas práticas dos templários e o islamismo nos povos árabes. Desse modo, o aspecto religioso ou espiritual trouxe para dentro das práticas das artes marciais um componente importante de busca de si mesmo, de autoconhecimento e da jornada para a ascensão espiritual. Assim, muitas práticas espirituais que surgem no período histórico, e aí pensando mais ou menos no século X a.C., proporcionaram uma nova direção para as artes marciais, uma nova função, uma possibilidade do desenvolvimento espiritual através da prática das artes marciais. E assim, o surgimento de diferentes sistemas religiosos modificou definitivamente a função das artes marciais. Esses sistemas surgiram, assim como as práticas de combate, em diferentes lugares e tempos. O hinduísmo, no século X a.C., o budismo, o taoísmo e o confucionismo, no século VI a.C., o islamismo no século VII d.C., o shintoísmo no século XVIII d.C. E com isso a gente pode notar que a prática das artes marciais também oferece a possibilidade do desenvolvimento espiritual em seus praticantes, além do crescimento de uma perspectiva ética de suas atividades. Essa dimensão ética é ressaltada por dois autores, Mendonça e Antunes, num trabalho de 2012. Eles afirmam que a influência das doutrinas filosóficas orientais proporcionou a consciência do ethos entre os praticantes das artes marciais e, consequentemente, de um processo de educação de si, mesmo para a atuação na sociedade. Então, é muito interessante a gente pensar sobre as artes marciais, porque nós, vamos dizer assim, eu e os mestres de artes marciais defendemos muito que essas artes marciais não sejam só formas de combate, de defesa e ataque, mas sim que tem uma filosofia e a gente tem que colocar essa filosofia junto com essas formas de ataque e defesa. E pensar de onde vieram essas filosofias, de onde vieram essas perspectivas que vão para além das formas de combate é muito importante e interessante, porque são as transformações e construções dessas artes marciais que nós treinamos e que nós queremos ensinar. E aí a segunda coisa que acontece, que transforma fortemente a função das artes marciais, são as armas de fogo. Aí são as duas primeiras armas de fogo construídas. Elas começam ali na Alemanha. Esse rifle embaixo, inicialmente, foi criado para caça, mas rapidamente, depois da caça, ele foi sendo colocado em treinamento para batalhas, para guerreiros, né? E o que isso acontece? Como a arma de fogo assim, é muito eficiente para finalizar um oponente, um inimigo, os exércitos, né, que a princípio as artes marciais, como eu vim dizendo, as artes marciais não foram criadas lá no início, desenvolvidas para saúde, para educação, para criança, não, elas foram desenvolvidas para defesa, especificamente para defender e atacar inimigos que podem estar tentando nos atacar ou que a gente vai tentar conquistar algum território. A função das artes marciais dentro da antiguidade era essa. Então, quando as armas de fogo vêm sendo construídas, elas vêm mostrando um outro lugar para os exércitos. Então, acaba que os exércitos começam a fazer treinamentos com armas de fogo e deixando as artes marciais como coadjuvante de lado. E isso, tanto a religião e a filosofia quanto as armas de fogo, trazem umas perspectivas interessantes para as artes marciais. Porque com a urbanização, com a civilização sendo construída vamos dizer, a aceitação de violência diminuindo, as artes marciais vêm sendo se transformando em outras perspectivas. E a partir disso, a gente vem pensar nas artes marciais para pensar a educação, para pensar o esporte, pensar o lazer, pensar a saúde. Então, toda essa construção histórica que eu vim trazer é para pensar que essas artes marciais, como o professor Francinaldo falou, elas são construções históricas, então elas não são
assim como vemos hoje. Se elas estão assim, ou seja, elas vêm se transformando e se construindo a partir de várias transformações que a sociedade impôs às artes marciais e que as próprias artes marciais transformaram a sociedade. E é agora, nesse momento, em que a gente vem pensar sobre essas perspectivas de educação, de esporte, de saúde, de lazer. E aí que eu vou trazer um outro conceito de arte marcial, que esse é adaptado dos professores Correia e Francini, em 2010, que vem ampliar um pouco sobre o que é arte marcial. Então, é a partir de sistemas ou técnicas diversas de combate, situadas em diferentes contextos históricos e sociais. Essas elaborações culturais passam por um autêntico processo de ressignificação. Elas vêm se transformando, se ressignificando, em que a dimensão ética e estética ganha uma experiência, uma expressiva proeminência, ou seja, aumenta. Dessa forma, podemos identificar que a expressão arte nos sinaliza para uma demanda expressiva, inventiva, imaginária, lúdica e criativa, como elementos a serem inclusos no processo de construção de certas manifestações antropológicas ligadas ao universo das artes marciais. E já o termo marcial, relacionado ao campo mitológico, faz alusão às dimensões conflituosas das relações humanas. E assim temos a inclusão contínua de elementos que ultrapassam, que a princípio como era, as demandas pragmáticas e utilitaristas das formas militares e bélicas de combate. A gente vai para além disso, para além das formas militares e bélicas. Então, o tema central das artes marciais, nessa perspectiva, não é apenas o combate, mas a resolução de conflitos que fazem parte da vida como um todo. Então, essas transformações e esse conceito de arte marcial amplia o que é arte marcial e amplia também quais as perspectivas de como nós podemos trabalhar com elas, de como a gente pode pensar sobre o que é arte marcial. Tenho certeza que, como a gente tem alunos na licenciatura aí, uma das maiores dificuldades de trabalhar com lutas ou artes marciais dentro da escola vai ser o preconceito com elas sobre a violência. E aí, se a gente trouxer um conceito de arte marcial, de luta, que vai para além da forma de luta e de combate, mas sim como uma construção histórica e como uma resolução de conflitos que fazem parte da vida, esse argumento vai cair por terra. Esse argumento cai por terra porque não tem a ver com violência, tem a ver com uma construção, uma prática corporal construída historicamente. E muito relevante, como vocês podem ver, ela vem se transformando em todos os lugares do mundo. E aí, junto com essas transformações, a gente vai pensar na esportivização das artes marciais. Que aí a esportivização ela já vinha acontecendo antes, mas ela assim, acontece com grande veemência nos Jogos Olímpicos, no início dos Jogos Olímpicos, onde já entra algumas artes marciais. Hoje já temos vários, o Karatê entraria agora esse ano, mas vai entrar no ano que vem no Japão, temos o Taekwondo, o Judô, a Esgrima e outras, a luta greco-romana. E aí, quando acontece essa esportivização das artes marciais, elas ganham algumas outras características, que são essas que estão em azul. É institucionalizada, tem a competição, comparação de resultados, a espetacularização das artes marciais. Se a gente for olhar uma luta de UFC, o tanto que é espetacularizado aquela arte marcial. Todo o início, a história dos lutadores, o encontro deles antes, o jeito que eles entram no espaço de luta, a plateia, o show que eles dão para fazer uma arte marcial. Então, tudo isso influencia de como que são as artes marciais, como são as lutas. E aí também a luta como um conceito guarda-chuva. Então, eu estou separando arte marcial, esporte de combate ou modalidade esportiva de combate, e luta, ou lutas no plural, pensando lutas como um guarda-chuva, em que vai pegar todas as manifestações do universo das lutas e artes marciais. Mas então, falei esse tanto de coisa. Antes de eu continuar, quanto tempo que eu tenho ainda, professor? Já falei muito?
Professor Francinaldo? Acho que pode seguir, professor. Fique à Pois vontade. não. Eu tenho quanto tempo ainda? Só para eu... Fique à vontade, professor. Conclua seu raciocínio tranquilamente, tá bom? Beleza. E aí eu trago a pergunta de como ensinar lutas e artes marciais na escola, mas não precisa ser especificamente apenas na escola, mas pensando de forma ampla. Com uma possibilidade seria com modalidades específicas, com karatê, com judô, com jiu-jitsu, qualquer outra arte marcial. E outra perspectiva que a gente vem pensando também seria com os conteúdos básicos diversificados, ou seja, pensar um ensino global das lutas e não só uma modalidade específica. Como escolher entre um e os dois? Tem alguns estudos do grupo de estudos do professor Jean Coté, ele é da Universidade de Queen Kingston, no Canadá. Eles fizeram uma pesquisa não só sobre artes marciais, mas com atletas campeões mundiais ou campeões olímpicos. A pergunta que eles fizeram para esses grandes campeões foi: você treinou a modalidade que você foi campeão desde o início da sua carreira de práticas corporais? Ou seja, ele se especializou bem novo e veio treinando essa única modalidade? Ou ele treinou várias práticas diversificadas antes de se especializar na modalidade que ele foi campeão? Então, ele teria dois grupos, uns que se especializaram bem no início e outros que foi bem diversificado antes. E aí, o resultado dessa pesquisa que eles fizeram foi que uma porcentagem de mais de 80% desses campeões mundiais tiveram uma prática diversificada antes de se especializar na modalidade que ele foi campeão. E aí, o que nos diz isso? Que antes deles se especializarem, eles praticaram várias outras práticas corporais. Então, um campeão de karatê pode ter jogado futebol, pode ter treinado outra arte marcial, pode ter feito natação, pode ter feito handebol, etc. E o que essas outras artes marciais, essas outras práticas corporais ajudam no karatê, para ele ser campeão de karatê no final? Porque em todas as práticas corporais nós aprendemos a resolver problemas, aprendemos a pensar sobre essas práticas corporais. E quando a gente aprende a responder problemas que eu estou querendo dizer pensando no karatê, o meu oponente vai tentar me socar na altura do peito. Esse é o meu problema, ele vai tentar me socar, eu tenho que resolver esse problema. Eu vou esquivar, eu vou bloquear, eu vou contra-atacar já de primeiro. Então, essa é a resolução de um problema, é a resposta para o problema. Então, quando a gente vai pensar e treinar várias outras coisas, esses atletas ganharam, eles treinaram e aprenderam a dar várias respostas a mais do que se eles tivessem especializado apenas no karatê ou apenas na modalidade que ele estava. Então, isso é muito interessante para a gente pensar, porque se a gente especializa o nosso aluno diretamente desde pequeno, treinando só aquele treinamento fechado, pode ser que ele não consiga criar respostas pensando um conhecimento tático para que ele consiga ser um campeão ou que ele consiga se desenvolver bem. Pensando nisso e em várias outras coisas que a gente assim, os estudos vêm nas últimas décadas pensando em perspectivas de treinamento que vai além só da especialização e do treinamento tradicional. Eu estou falando de treinamento tradicional aqui, não como algo ruim ou algo que tenha que parar. E também não estou querendo falar também que, por exemplo, no treinamento tradicional do karatê, a gente tem que parar de fazer o dojokun, tem que parar de fazer o comprimento, tem que parar de compreender a filosofia. O treinamento tradicional que eu estou trazendo é que a especificidade de, por exemplo, apenas ficar repetindo técnica ou apenas ficar em treinamento físico. Então, pensar um pouco para além disso. Isso tem que ser feito? Com certeza. Definir bem a técnica que tem que ser feita, repetida, sim. Mas não apenas nisso. Pensar um formato tático da luta também para além disso. E aí,
a professora Mariana Gomes, em 2008, na dissertação de mestrado dela, ela vem pensar sobre o que as lutas têm em comum. O que todas as lutas têm em comum. Por que ela fez isso? Ela estudou alguns autores de fora, principalmente o Bayer, que ele vai falar sobre os esportes coletivos. E aí o que esse professor faz? Ele vai pegar o futebol, o basquete, o handebol, que são esportes de invasão na quadra, e ver o que esses esportes têm em comum. Então, eles têm que invadir o território, você tem que aprender a ocupar espaços, tem que aprender a fazer o passe, a entender a fazer a leitura de jogo. E aí ele pega esses princípios dos esportes coletivos e cria jogos em que esses atletas dessas modalidades vão aprender coisas que servem para todas as modalidades coletivas. No caso, de esportes de invasão. E aí a professora Mariana Gomes pega nesse trabalho do Bayer e vem pensar o que todas as lutas de artes marciais, a luta, eu falo assim, o combate dessas artes marciais tem em comum. E ela constrói esses 5 princípios. Tem que ter um contato proposital, ou seja, sem o contato a gente não consegue lutar. A fusão de ataque e defesa, diferente, por exemplo, no basquete, que mesmo que tenha um contra-ataque muito rápido, tem sempre uma equipe atacando e outra se defendendo. Na luta não, eu posso estar chutando, fazendo um ataque com o pé e defendendo de um soco com o braço, então tem a fusão de ataque e defesa, pode acontecer. O meu oponente é o próprio alvo, diferente, por exemplo, do futebol, que eu vou chutar no gol e não o meu oponente. Então, meu oponente é o meu próprio alvo e é um alvo que vai me atacar também. É imprevisível. E aí a gente vai pensar sobre os katas que é previsível, mas aqui eu estou falando especificamente das formas de luta de combate, não das artes marciais de forma geral, de forma ampla. E tem que ter regras. Se não tiver regras, a gente não está falando de luta, a gente está falando de briga, está falando de violência, está falando de outra coisa. Então, a partir desses 5 princípios, a gente consegue pensar formas de se ensinar lutas sem especificamente ensinar uma modalidade específica já de cara. Mas o que ela fez? Ela compreendeu também que tem certas artes marciais que têm a ver umas com as outras. Aqui vocês estão vendo o quê? Aqui, se fosse uma aula, eu ia deixar vocês falarem. Mas eu não vou deixar não, senão o Francinaldo me segura aqui de tempo. Olha ali em cima, a gente tem um soco do karatê, temos um soco ali com o Bruce Lee, não é? Tá tampando aqui, Bruce Lee fazendo um soco. Embaixo a gente tem um soco no UFC e temos um outro fazendo um soco aqui também. Então são várias formas de luta diferentes, mas todas estão fazendo um soco, certo? Vou passar para a próxima. Aqui em cima a gente tem o taekwondo, e embaixo a gente tem o karatê. Os dois estão fazendo um chute. De cima acho que é a Apchagi e o de baixo é o Maigeri. Tanto o soco quanto o chute, a gente consegue saber que elas têm especificidades. O chute do karatê não é exatamente mesmo igual ao chute do taekwondo. Mas vocês vão concordar comigo que se eu quiser aprender a fazer um soco, para além de fazer a definição técnica do soco, vamos dizer, no karatê, minha mão tem que ficar na cintura, ela vai esticar a frente em direção ao centro do corpo, e na hora de chegar ao final ela gira. Essa é a definição do soco do karatê, certo? Mas para além dessa definição técnica, o meu aluno tem que aprender o que para fazer um soco? Ele tem que aprender a saber qual que é a distância que o soco dela alcança. Ela tem que aprender a entender que momento que eu vou enxergar o meu oponente, que ele baixou a guarda para eu entrar com o soco. Ele tem que aprender que ele tem que fintar para enganar o seu oponente para eu conseguir alcançar com o soco. Então, esses conhecimentos não dá para ser aprendidos através só de repetição de técnicas. Esses conhecimentos têm que ser aprendidos lutando. Não tem como a gente aprender isso sem ser lutando. Só que não dá para colocar um aluno faixa branca, entrando na academia ali com uma semana, querendo colocar ele para lutar um comitê no karatê. Porque ele vai se machucar, ele pode machucar o outro colega que já sabe lutar,
porque ele não sabe controlar o golpe, porque ele não sabe tomar distância, ele não sabe que vai poder pular em cima do colega, então ele não tem essas informações. E aí, muitas vezes, a gente vai deixar o nosso aluno lutar, mesmo entrando numa arte marcial, lutar muito tempo depois. No judô, a gente vai pensar qual que é a coisa mais chata no judô? É cair, certo? E o que é a primeira coisa que a gente aprende no judô, ficar fazendo nas primeiras semanas, é cair. Por quê? Porque é importante que o aluno saiba cair para que ele não se machuque. Mas, se a gente pensar em algumas estratégias a partir de jogos de luta, de jogos de oposição, em que o aluno vai poder aprender a distância que ele tem que pegar do soco, a finta, o abaixar a guarda e entrar, a esquiva. Se ele conseguir aprender isso de uma forma que ele não precisa estar especificamente treinando o soco de karatê que tem um risco, mas a partir de um jogo de oposição, eu acredito que seja muito interessante, que é o que os estudos vêm trazendo, que a partir desses jogos ele aprende essa inteligência de luta, essa inteligência tática dentro das artes marciais. Então, eu posso criar esses jogos de luta tanto para qualquer forma de arte marcial, para que ele aprenda já essas formas de socar, de chutar, de se defender, e eu não estou especializando ele diretamente na arte marcial. Eu estou criando situações, problema, em que ele vai aprender a responder a esses problemas. E aí, respondendo a esses problemas, ele cria uma inteligência tática em que eu aprender a socar tentando tocar o ombro do meu colega e ele tentando tocar o meu e eu me defendendo e esquivando, eu vou estar aprendendo o tanto que meu braço alcança. Se eu vou ter que dar um passo, vou ter que dar um pequeno salto para alcançar o meu colega. Se eu tenho que esquivar para trás ou para o lado, ou se eu tenho que bloquear. E isso eu consigo fazer só com um jogo de toque no ombro. Eu toco no ombro do meu colega e o colega vai tocar no meu ombro. E isso tudo pode ser aprendido colocando essas situações problema. E aí, pensando nisso, a gente vem criar, a professora Mariana Gomes, com o professor Alcides Scaglia, e eu venho compartilhando deles e trazendo algumas contribuições também, a classificação das lutas e artes marciais. Em que, a princípio, a gente viu que tem os princípios condicionais, certo? Que é aqueles 5 princípios lá que todas as artes marciais têm em comum. E aí, depois disso, o que a gente vem pensar? É que algumas artes marciais têm algumas características muito parecidas. E aí a gente vai colocar essas artes marciais juntas para ver quais são essas características, para a gente poder ensinar aos nossos alunos essas características que essas artes marciais têm em comum antes de especializar ele nessa modalidade. Então, o que? Aqui a gente tem o Aikido, o Judô, o Jiu-Jitsu, a gente pode adicionar aqui a luta greco-romana também, que tem características em comum, como o agarre, a queda, a torção, a imobilização. Tudo isso está em todas essas artes marciais. E aí, em vez de ensinar só a técnica específica a princípio, a gente amplia o ensino dessas crianças, desses adolescentes, a partir de jogos em que eles vão aprender isso e depois eles vão poder escolher qual arte marcial eles vão poder ir, qual arte marcial eles vão poder chegar. Ou mesmo os mestres que já são mestres de uma ou outra arte marcial, pensar um ensino a partir dessa perspectiva de jogo amplia a compreensão deles de resolver problemas. Mesmo que eles estão treinando karatê e vão só treinar karatê, se você traz esses jogos de oposição para dentro do karatê, amplia as possibilidades de respostas que eles podem dar. E aí outra característica, aí a gente tem o karatê, o taekwondo, a capoeira, o boxe. Um segundo, vou retomar. Aqui a gente vem pensar a classificação a partir do contato entre os oponentes. Então, no judô, no jiu-jitsu, na greco-romana, no aikido, os oponentes, eles têm que estar o tempo todo em contato, ou seja, eu tenho que estar em contato com o meu oponente no judô para eu dar a queda nele. No jiu-jitsu eu tenho que estar em contato o tempo todo com ele para eu poder fazer uma imobilização. Então a gente vem pensar em lutas de contato contínuo, que o contato entre eles tem que ser contínuo o tempo todo. E aí vem a segunda parte, que seriam lutas que têm golpes, socos, defesas, bloqueios, chutes. E aí o contato entre os oponentes são um contato intermitente, ou seja, eu vou entrar
fazer um soco e sair. Vou entrar e fazer uma sequência de socos e sair. Então, o contato entre eles é quando tem o contato do golpe. Então, são lutas de contato intermitente. E aí a gente vem para lutas que tem uma utilização de uma espada, de um bastão, de um escudo, de um nunchaku, que seja. E aí eu estou falando não só de modalidades só esportivas, mas também outras perspectivas. Aqui são esportivas. A gente tem o Kendo, a esgrima e o combate medieval. E aí a gente vai fazer o contato com a mediação de um implemento. Ou seja, para fazer o ponto no Kendo, eu tenho que estar segurando a espada para acertar o meu oponente. Então, são lutas em que a gente vai aprender características que tem a mediação de um implemento fixo, ou seja, que fica preso à minha mão, que eu não lanço o implemento. E aí também temos as artes marciais com implementos de lançamento, ou seja, que podem ser lançados. Aqui em cima a gente tem o ninjutsu, com lançamento de shuriken, a estrela ninja, ou lançamento de faca. Aqui a gente tem o Kyudo, que é a arte marcial do tiro com arco, uma arte marcial tradicional japonesa. Aqui a gente tem a possibilidade da sarabatana, das formas de combate indígena, e aí a gente pode trazer outras possibilidades de implemento, como chakram, que é aquele que você joga. Chakram é aquela arma redonda. Para quem é das antigas igual eu, vai lembrar do seriado da Xena, Princesa Guerreira, que tinha um frisbee de aço que ela jogava, batia e voltava. Então, são implementos que podem ser lançados. E aí, as características dessas classificações, a gente constrói numa tabela que vai estar no livro. Desculpa. A gente tem também as lutas de contatos mistos. E aí, a gente vai pensar no MMA, que tem as formas, você pode estar socando, chutando e ao mesmo tempo estar fazendo agarre. A gente pode pensar no Kung Fu, que você está dando soco, chute, também utilizar uma espada. No Ninjutsu, que vai ter todas as características. E aí a gente construiu uma tabela na minha dissertação de mestrado, que vai estar no livro que a gente vai estar publicando esse ano, sobre Pedagogia das Lutas, em que a gente traz essas características de cada uma dessas formas de luta. Ou seja, aqui no contato contínuo, os ataques e defesas, a gente vai ter desequilíbrio, rolamento, mobilização, quedas, esquivas, escapes, projeções. Então, existe a possibilidade de a gente criar jogos de oposição em que a gente coloque essas características para ser as situações problema, para que eles aprendam a rolar, para que eles aprendam a imobilizar, para que eles aprendam a fazer quedas a partir desses jogos. E aí também as possibilidades mistas no MMA, Kung Fu, Bruce, combate medieval, ninjutsu. E aqui é só para a gente fazer uma característica. Então, um jogo de oposição no centro e as artes marciais em volta. Em que a gente, fazendo os jogos de oposição nessa perspectiva, a gente vai estar construindo aprendizagens para todas essas artes marciais. As lutas de contato intermitente, com socos. Prega-pregador, lutas de contato mediado por implemento fixo, que aí utilizando uma espada de espuma, a gente vai estar pensando sobre esgrima, sobre Kung Fu, sobre Kendo. As lutas de contato mediado por implementos de lançamento. Mas aí, pensando nessas artes marciais que tem arco e flecha, que tem espada, como é que eu vou levar espada e arco e flecha para as minhas crianças aprender a fazer isso? A gente cria algumas possibilidades com materiais fáceis de serem utilizados. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma espada feita de cano de PVC e flutuador de piscina, aquela espuma lá que a gente usa em piscina, Durex, né, fita adesiva, que a gente consegue fazer. Aqui está o passo a passo. Do lado de cá a gente consegue construir um escudo de papelão e também espuma flutuador de piscina. Outra possibilidade são o arco e flecha. O arco também construindo de cano de PVC, é só colocar um cano dentro do outro, dobrar um pouco ele e passar uma linha de nylon para ser a corda, né, para puxar a flecha. A flecha pode ser construída a partir de um cano de alumínio, que ele é bem barato, você consegue comprar 6 metros de cano por
por mais ou menos uns R$20, então você consegue fazer várias flechas, cada flecha deve sair por menos de R$5. Pega o cano de alumínio e coloca as penas, podem ser feitas de EVA, que é aquele material fino. E aí a possibilidade também de, se você quiser colocar uma espuma na frente da flecha, em que é seguro que você pode fazer um combate através de lançamento de flecha. E aí a espuma é feita com espuma de flutuador de piscina. Acho que vocês perceberam que eu gosto de trabalhar com flutuador de piscina. Você coloca flutuador de piscina com 2 EVAs e uma moeda de 5 centavos no centro dos 2 EVA, você coloca na ponta da flecha e mais uma espuma. E aí a flecha não atravessa a moeda e fica bem macio e pode ser trabalhado. Como os arcos de PVC não são muito fortes, então não tem o perigo assim de machucar. E aí aqui é uma possibilidade de como fazer um alvo, que aí para fazer o Kyudo, né, o tiro com arco, é caixa de papelão com papelão e isopor, ou só com papelão, dá para fazer também, então não é muito complicado. E aí são algumas possibilidades. Então, qual que é a ideia? Aí é pensar as regras também dessas formas de combate, né? E aí qual que é a nossa ideia? Que aí pensando assim, na escola, mas também pensando nas possibilidades para os mestres de artes marciais. Uma das coisas que geralmente é difícil em várias academias, que a gente vem pensando, que muitos vêm relatando, né, da dificuldade, é de manutenção do seu aluno dentro da academia. Muitas vezes a gente consegue receber os alunos e às vezes a gente não consegue manter o aluno na academia. E muitas vezes isso é que o aluno às vezes não vê o sentido pelo que ele está fazendo. Não que o treinamento esteja errado ou que seja ruim, mas que às vezes o aluno não compreende por que ele está fazendo aquilo, por que ele tem que repetir um soco, um Eisuki, tantas vezes, ou por que ele tem que ficar nas primeiras 2 semanas na aula de judô só caindo de costas. Você vai falar para ele que é para ele não se machucar, mas aí ele está vendo lá do outro lado da sala a turma inteira lutando, assim, gostando daquilo, e ele fica só olhando aquilo pensando, pô, mas eu não vou lutar, não vou poder lutar, e aí acaba saindo, se desmotivando. Então pensar essa perspectiva da pedagogia das lutas, a partir da pedagogia do jogo, a gente consegue construir formas de aulas em que o aluno vai estar aprendendo a cair, vai estar aprendendo a imobilizar, vai estar aprendendo a socar, vai estar aprendendo a chutar, mas a partir de um jogo em que ele vai gostar de fazer, vai ver sentido porque ele vai sentir que ele está lutando e vai estar aprendendo. E aí depois vai ter que repetir o soco, repetir um Eisuki 100 vezes, vai ter. Mas não vai ser só isso. Vai ter outra perspectiva que vai ajudar ele a compreender o que é a luta, o que é aquela arte marcial. E aí pensando isso vai ajudar também os professores de artes marciais, mas pensando também na escola, a gente vem pensar que aqui no círculo estão os princípios condicionais das lutas, ou seja, para ser luta tem que estar dentro desse círculo, desse ovo, né? Não círculo. E aí eu separo as lutas de contato contínuo, intermitente, implemento fixo, implemento de lançamento, em que estão aqui dentro, certo? Cada camada é um desses formatos. E aí eu coloco as artes marciais, os pontos azuis, mas aí a arte marcial ela não é fixa. Ela não está parada exatamente onde ela está. A ideia é que ela é flutuante. Por exemplo, no karatê, é uma luta que é mais específica de contato intermitente. Tem mais socos, chutes, cotovelada, joelhada, bloqueios. Não tem muita luta no chão, tem também, mas não tem. Mas no meio da luta eu posso clinchar com o meu oponente, jogar ele no chão e entrar com o ataque. Então ele não é totalmente longe, fora do contato contínuo. Então ele pode flutuar um pouco para cá. Então as artes marciais elas vão flutuando dentro desse espaço, dependendo de qual que é as características dela. E a ideia é que a gente circule os alunos para que eles tenham um aprendizado global das lutas de artes marciais, que eles tenham assim, um conhecimento de saber responder, ter soluções para as respostas que vão ser impostas para elas através dos golpes, que eles circulem por todas as possibilidades, os contatos, em que ele vai estar aprendendo sobre várias artes marciais, mas não ter especializado, e depois disso, que ele circular por tudo, que ele vai especificamente para uma modalidade específica. Ou se ele já estiver
uma modalidade específica, que ele, dentro dessa modalidade específica, ele possa circular dentro dessas possibilidades, porque ele vai poder aprender muitas coisas também. E vai ajudar ele a poder melhorar nessa modalidade específica, seja no karatê, no judô, no jiu-jitsu ou qualquer outra. Acho que eu falei bastante. Então, resumindo, acho que estamos chegando mais finalmente, é compreender as artes marciais como uma construção histórica, uma construção cultural, em que elas vieram sendo transformadas, elas não são assim, elas estão assim, porque vieram se transformando. Trazer os princípios condicionais das lutas e pensar a classificação das lutas de uma forma, pelas formas de contato, ou seja, não só pensar numa arte marcial específica. Principalmente na escola, é muito interessante que os alunos da escola, eles venham pensar em uma formação ampla, em vez de só especializar em uma arte marcial. Porque, principalmente para pensar a licenciatura, vai ser difícil vocês serem mestres de várias artes marciais. Talvez você seja algum aluno do karatê e vai conseguir dar aula de karatê, mas os alunos da escola vão poder aprender só karatê. Não é interessante que eles compreendam o que é uma luta de espada, o que é uma luta que tem arco e flecha, o que é uma luta que tem agarre, que tem queda. Então, esses conhecimentos que vêm pegar com amplitude e não só uma modalidade específica é muito interessante. É legal que a gente chegue na sistematização do karatê depois? Sim, sem dúvida, porque são manifestações extremamente importantes. Mas antes de chegar nela, é legal a gente fazer um ensino global das lutas. E aí, a partir da pedagogia, com jogos de oposição, com jogos de luta. E aí, pensando na formação humana, a gente tem que pensar, como eu já vim falando, sobre as lutas de artes marciais como uma construção histórica, e não ensinar elas apenas a partir do jogo, ou não apenas a partir da técnica ou da tática, porque elas têm muito mais a oferecer. Elas têm, vou dizer assim, puxando para o meu lado, né, que as artes marciais, acredito que seja, se não for a mais, é uma das práticas corporais mais ricas culturalmente. Porque a gente vem pensar sobre os esportes coletivos, muitos têm uma história muito ampla, mas eles vêm para pensar o esporte, as artes marciais estão com a gente desde sempre. Desde que o ser humano é ser humano e começou a sobreviver, existem as formas de combate. Então, toda essa construção histórica e cultural tem que ser colocada também quando a gente estiver ensinando a arte marcial. Na escola e fora dela. É muito importante que as nossas crianças, as crianças, vamos dizer assim, compreendam o que é o karatê dentro da história da humanidade. Então, quando a gente for pensar o ensino de lutas e artes marciais, a gente não precisa ficar preso só às técnicas e também não precisamos ficar presos só na fala. A gente pode trazer aparatos culturais para pensar sobre elas. Por que não trazer uma obra de arte sobre o judô? Por que não trazer um poema de Genshin Funakoshi, pai do karatê moderno, para pensar o que é o karatê dentro da história humana? Por que não pegar um jogo de videogame que trata de lutas e refletir sobre essas lutas, sobre essas nossas crianças, nossos adolescentes que jogam esse jogo, e refletir sobre os golpes daquelas lutas? Por que não pegar os filmes de artes marciais e pensar sobre eles, pensar sobre o Karate Kid, pensar sobre o Kung Fu Kid, do Jack Chan? Por que o filme do Jack Chan se chama Karate Kid e não Kung Fu Kid? Porque o que temos lá é Kung Fu, ou Wushu. Então, todas essas características das lutas e artes marciais, desse universo das lutas e artes marciais, é muito rico. E a gente não pode deixar de lado. Nós temos que oferecer essas possibilidades para que as nossas crianças e jovens, e pensando também para os adultos, essas características dessas manifestações tão ricas da cultura humana. As referências. Aqui tem o livro que a gente que está no prelo para ser publicado esse ano, que foi base da minha dissertação de mestrado, que aí estamos eu, professor Kleber da UF, professor Alcides Scaglia da Unicamp, professor Fábio Reis da UFLA também, como autores. Logo será publicado. Temos aqui também a página do Facebook que vocês podem estar acessando, que vai estar vinculada com o livro, mas ela já está em aberto. Tem várias dessas informações que eu venho trazendo.
facebook.com/pedagogia lutas. Não tem pedagogia das lutas, é só pedagogia lutas. Então, vocês podem estar acessando, tem vários materiais, tem um fórum de dúvidas lá para professores de escola e professores de artes marciais, vocês podem ficar à vontade. E deixo também o meu contato, meus e-mails aí, quem quiser entrar em contato, estou totalmente à disposição. É isso, professor. Falei bastante. Ainda não, professor. Você vai falar muito ainda. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Eu deixei um comentário lá. Vocês podem clicar, se tiver alguma pergunta, vocês podem clicar aqui no nome chat e fazer a pergunta digitada, tá? Ou então pedir a fala e eu autorizo a fala de vocês no momento que vocês acharem oportuno. Quem tiver uma pergunta agora para o professor, já pode ir colocando lá que a gente vai fazendo. Ou então, se quiser deixar para o final, eu vou deixar uns 15 minutos aqui para a gente bater aquele papo final sobre o assunto de hoje, que é esse universo das artes marciais. Mas eu chamei a atenção no início, gente, no início do nosso cartaz, tem um nome lá, Saberes Tradicionais, né? E uma ideia do bate-papo de hoje é fazer essa ponte entre o que seria dos saberes tradicionais ao treinamento moderno, ao que se faz hoje dentro do treinamento das artes esportivas, né? O professor Alex, ele trouxe um resgate histórico e fez muito bem uma aplicação no contexto escolar. Então, o professor Hugo também está aberto à fala, assim que quiser, professor, é só ficar à vontade, né? Então, o que é quando eu falo saberes tradicionais? A quem estou me referindo, né? Então, os saberes tradicionais são exatamente o patrimônio imaterial de um povo. Ou seja, aquele patrimônio que não pode ser medido, mensurável, palpável. Você não pode saber qual a dimensão dele, porque ele faz parte de todo um contexto histórico que foi construído durante um tempo. E as artes marciais, vocês viram muito bem apresentado aí pelo professor Alex, ele passou por todo esse contexto de enriquecimento cultural a partir de cada contexto geográfico, histórico, de povos antigos, de antigas civilizações. Então, seria muita prepotência de algum praticante ou artista marcial ao longo de toda a história dizer que inventou algo. Na verdade, tudo são comunicações, são narrativas orais, narrativas corporais, de inter-relações étnico-culturais que aconteceram ao longo de todos os tempos. E hoje nós tivemos a ponte entre as lutas para as artes marciais e depois das artes marciais para os esportes de combate. Então, só clareando para quem não entendeu, são coisas completamente diferentes. Lutas é a forma mais primitiva. A forma pode ser desde uma forma banal de acontecer, onde duas pessoas tentam se dominar através de uma luta. Quando se fala de artes marciais, entra-se para o contexto histórico, cultural e até religioso, porque em muitas culturas a religião e a prática das artes marciais estavam ligadas. Das artes marciais, alguns estudiosos, alguns praticantes resolveram atribuir regras e fazer eventos esportivos que, ao longo do desenvolvimento, alguns chegaram nas Olimpíadas. Então, lutas, artes marciais e esportes de combate são todos têm o mesmo DNA, né, que é a luta, mas existem contextos diferentes, mas que estão presentes em todas as épocas da humanidade. Em todas as conquistas da humanidade, as lutas estiveram presentes. Desde os momentos mais primordiais das primeiras civilizações, as lutas estiveram presentes. Então, no contexto moderno, o que é que a gente encontra hoje, né? Se for numa academia de uma grande cidade, né, de uma metrópole, e você disser, tem uma prática de artes marciais, seja ela qual modalidade
for, o que você vai encontrar lá? Você vai encontrar equipamentos específicos, você vai encontrar vestimentas específicas, você vai encontrar até a decoração do ambiente específico. Então, as pessoas ainda valorizam essas tradições, esses saberes, e trazem isso. E arte, não se faz arte sem um contexto de estética, né? Arte é estética. Também faz parte, a beleza. O movimento da luta, ele é belo. E ele faz parte do belo. Mas, quando eu falo em ciência, e quando eu falo de treinamentos modernos, eu não deixo de falar do que chamávamos, professor, nos anos 90, quando eu era acadêmico de educação física, dos enlatados americanos. E o que são os enlatados americanos que falávamos? Eram aqueles modos ou módulos que vinha a metodologia completa para você aplicar lá na sua academia. Por exemplo, comprei os equipamentos do STEP. Aí você comprava, vinha as fitas, né, que eram fitas VHS, vinha os steps, já vinha tudo pronto. Né? Tinha uma coisa chamada lift training, não sei se o professor já ouviu falar. Você comprava, vinha halteres, vinha barra, vinha um step grande para você fazer supino, e você fazia uma espécie de musculação coletivamente. E os ritmos, as séries, a forma como a sessão era composta, tudo fazia parte da metodologia do lift training. O que é que mudou nos anos, né, no século XXI? No que nós pensamos hoje que, né, já estamos falando de pós-modernidade. O que mudou é que os enlatados, a gente não chama mais de americanos, mas são métodos que são vendáveis e que você abre a internet e clica lá. Treinamento funcional. Tem todos os equipamentos completos, né? Você treina, coloca lá, CrossFit, tudo lá. Treinamento funcional. Tem franquias, tem tudo para vender, né? E assim por diante. Fit Dance também tem. Eu vou compartilhar alguma coisa a respeito da história das artes marciais para vocês identificar se esses enlatados americanos eles podem ter origem na história. Será que sim? Né? Será que tudo isso que se pratica hoje, os saberes tradicionais dos povos antigos das artes marciais já não representavam isso? Vou mostrar umas figurinhas para vocês aqui. Uau! Vou passar assim que vai. Aqui. Veja só o que temos aqui. Fotos do início do século passado. E temos aqui, no meio aqui, o nome desse sensei aqui é Shojun Miyagi. Ele é o fundador de um estilo importante do karatê chamado Goju-ryu. Ou Goju-ryu. Né? Veja o que ele tem a seus pés, ó. Tem um moio de bambus, tem pequenas esferas de ferro, tem algo aqui que eu não consigo identificar, tem barras, né? Então veja que esses equipamentos já eram presentes. Vendo aqui um dos seus alunos no lado, ó, o cara está treinando um treinamento de base e olha só o que ele tem aqui nas mãos. Uma espécie de pote de barro, que ele podia dosar o peso, colocando até areia ou propriamente água. O objetivo era fortalecer, obviamente, os dedos, mas veja que toda a postura dele está contraída e essa estabilidade que a musculatura esquelética dele proporciona ao corpo é que vai fazer com que o movimento do deslocamento da base, a respiração, tudo seja praticado no karatê. Estamos falando quando os enlatados americanos não estavam em moda, quando a aula não vendia esses tipos de produtos. Temos mais à frente aqui outros praticantes de karatê fazendo musculação. Esses são praticantes de Shotokan, é o estilo de karatê mais praticado do mundo, né? Do sensei Gishin Funakoshi, é esse que eu pratico e que o professor Alex pratica. Que podemos identificar? Barras,
né? Nessa época não tinha academia de musculação em qualquer esquina para as pessoas praticarem, não. Tá? O que vemos aqui na outra fotografia maior, né? Bem embaçada. Temos uma espécie de bola que na ponta tem uma pegada. Tem aqui algo parecido com... deve ser um peso, um ferro que tem uma pegada, né? Deixa eu mudar aqui. São todos instrumentos que nós podemos também ver numa espécie de academia. Uma academia com pesos e equipamentos de fortalecimento muscular para a prática tradicional das artes marciais, mais especificamente do karatê de Okinawa. Vemos argolas, vemos armas, né? Pedras, potes, bambus, algo parecido com um escudo aqui. Não sei, muitas coisas aqui eu não sei para que se utiliza, mas isso aqui é muito interessante o treino esse tipo de argola oval, tá? Ela é pesada e usava para praticar exercícios nos braços, né? Você ia caminhando com os braços à frente, fletidos e segurando o peso, e muitas vezes era colocado no próprio pescoço. Aqui temos o próprio sensei Michin Funakoshi treinando um aparelho tradicional que nós chamamos de Makivara, né? Aqui no meu dojo nós praticamos no Makivara, eu tenho um Makivara aqui. É uma tábua no chão. Essa tábua, ela tem... Por que ela é presa no chão? Para que o impacto que é gerado com o soco, essa tábua possa fletir para trás, absorvendo o impacto e não lesionando a musculatura e as articulações dos praticantes. Veja nos pés do Michin Funakoshi, uma espécie de sandália tradicional que tem peso também, que exige um equilíbrio, uma propriocepção diferenciada. Aqui é o filho dele, Jigo Funakoshi, Yoshitaka Funakoshi, também usando o Makivara para treinar quadril. Mais ao lado, olha, equipamentos também que hoje lembramos alguns equipamentos utilizados no treinamento funcional. Então, nada disso é novidade. Muitas coisas que estamos vendo hoje praticando-se nas grandes academias do treinamento intervalado de alta intensidade, do crossfit, né, do treinamento funcional, já usavam no karatê. A ideia do nosso bate-papo é que vocês percebam o quanto esses saberes tradicionais, eles são incrivelmente alinhados com a ciência ainda hoje. Óbvio, existia naquela época alguns exageros, coisas que não fazemos mais, porém, a base de conhecimento, né, ela ainda pode ser utilizada. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, né, o treinamento funcional. O que é o treinamento funcional? Hoje tem a franquia que conhecemos, o Core 360 graus, e pode ter outros aí que eu não conheço muito desses treinamento funcional. Mas se formos olhar os princípios científicos do treinamento funcional e comparar com a prática tradicional das artes marciais, vocês vão ver que existem bastante semelhanças, né? Então, vamos ler. Por exemplo, o treinamento tradicional, segundo a descrição de Deli, um grande estudioso do treinamento funcional, ele coloca assim, ó, que o treinamento funcional ele é isolado, ele é rígido, ele é limitado e ele é uniplanar. Mas ele está se referindo à musculação. Na prática das artes marciais, não é assim. Tá? O que é que ele diz quando ele diz que o treinamento tradicional da musculação ele é isolado? Ele é isolado porque você, quando faz um exercício de bíceps, por exemplo, você para a articulação de um jeito que o seu único objetivo é mexer com aquele músculo, aquele bíceps, fazendo a flexão e extensão, contraindo excentricamente, concentricamente, você vai conseguir o desenvolvimento naquele músculo, isoladamente. Se você for nas artes marciais, existe forma de preparar aquela musculatura, não isoladamente, mas de forma integrada. Porque quando se usava aqueles pesos lá, usava-se também
É impressão minha ou deu uma travada aí? Espera aí. Tá funcionando, professor. Está funcionando? Ah, tá sim. Ah, ótimo. Então, o treinamento com aqueles equipamentos, ó, quando o sensei está batendo lá no Maquivara, ele está fazendo algo funcional. É funcional? É funcional por quê? Primeiro, ele está usando, empregando a sua musculatura, está aprendendo através do soco no Maquivara, que é um instrumento, a contrair a correta musculatura, a fazer a estabilização do core, do tão falado core, que é aquela musculatura do centro do corpo. Ele estabiliza o seu corpo e bate. Então, a forma como ele contrai, a forma como ele respira e a forma que ele movimenta ao mesmo tempo. Você vê só o braço chegar no soco, mas antes do braço, o impulso saiu lá do calcanhar e vários vetores de força foram se acumulando, passando por cada articulação até que chega no punho cerrado, que a propósito já foram feitos estudos que provaram que a mão humana evoluiu para socar. A única espécie que evoluiu nesse sentido é a espécie humana. Você veja que interessante, né? Veja só, nenhum animal bate soco dessa maneira. Então, existem estudos provando isso. Outra característica do que o Deli, né, que a nível de Brasil, os estudos todos citam ele a respeito de treinamento funcional, ele fala que o treinamento tradicional ele é rígido. Ou seja, ele não se adapta a determinadas características metodologicamente, né? O treinamento das artes marciais sempre respeitou as características biológicas humanas. Essa história de arte marcial nasceu dos animais nunca existiu. As artes marciais, ela foi inspiradas em movimentos dos animais pela beleza estética do movimento. Mas o golpe é humano e o golpe sai das alavancas que são geradas de força, da força resultante de várias alavancas que vão em direção a um determinado objetivo, né? Então, outra característica que ele diz que os movimentos no treinamento tradicional, ele é limitado. Vocês não entendem, por exemplo, a complexidade que é um movimento de artes marciais. Alguém tem uma pergunta aqui para o professor Alex? No final a gente faz, tá? Para não quebrar o raciocínio. Ele é único, olha só que o que o treinamento tradicional ele é uniplanar, ou seja, que ele está só em um plano, né? Lembrando os planos e eixos do corpo, né? Coronal, plano transverso, plano sagital. Gente, como assim? Se às vezes eu faço um movimento de defesa para cá, um soco para cá e já chuto para outro lugar, se quando eu faço um golpe, eu tenho que, às vezes, fazer uma base lateral para fazer um movimento frontal com as mãos, né? Não tem lógica isso. Então, a definição de treinamento funcional dada por Deli de ser integrado, flexível, ilimitado e multiplanar, se emprega a qualquer arte marcial que eu conheço. Outra que eu poderia estar falando aqui era o CrossFit, né? Mas como o CrossFit é muito dentro do funcional, eu só vou, né? O CrossFit se caracteriza por ter movimentos funcionais, eu já falei de treinamento funcional. Ele é de variação constante, para vocês terem ideia, já que a gente está falando mais do Karatê, que é a minha especificidade, o Karatê, ele varia o que chamamos de 3K, que é Kihon, Kata e Kumite. Então, durante uma aula, nós passamos por vários tipos de conhecimentos e exercícios para nos aperfeiçoar nessas técnicas. O Kihon é o estudo do movimento corporal, é a forma como que se movimentamos. Existe um estudo da biomecânica pelo viés tradicional de conhecimento. Nós conhecemos a biomecânica, a questão da aplicação da física, né, das forças dentro do movimento. E é uma coisa que está correta e já sabendo que é científico. Mas não desclassifica e não tira o valor do que é tradicional. O saber tradicional, ele é rico e ele também tem propriedades para
que aquele movimento seja, primeiro que tudo, correto, e quando eu falo de correto, eu falo com economia de energia, eu falo com melhoria da destreza técnica e, primeiro do que tudo, um movimento que seja harmonioso, que não traga risco. Então, a ciência evoluiu nesse aspecto e a gente pode dizer que esses estudos é coisa do século XX praticamente. E quantos anos tem as artes marciais tradicionais? Quantos anos tem o karatê? Não sei se vocês sabem disso, foi descoberto lá em Okinawa, sensei, professor. Uma pirâmide submersa, alguns estão chamando de Atlantis japonesa, né? O que aconteceu? Ela está submersa, deve ter sido algum terremoto, alguma coisa. Ela tem cerca de 8.000 anos. Veja, as pirâmides do Egito têm 2.500 anos. As civilizações mais antigas, por exemplo, os babilônicos, né? As civilizações entre o que nasceram lá entre o rio Eufrates e o rio Tigre, aquelas civilizações começaram há cerca de 4.000 a.C., ou seja, tem cerca de 6.000 anos. As pirâmides de Unagone têm simplesmente 8.000 anos. Então, a gente não sabe onde começou a sabedoria do povo. A gente não sabe, a gente sabe muito pouco. Somente daquele povo que deixou o registro. Os babilônios, eles deixaram o registro maravilhoso, aqueles povos lá, né, da Mesopotâmia, que são os registros bíblicos, né? Outros povos deixaram outras culturas. Então, esses saberes existem. Então, a característica principal das artes marciais, eu vou falar especificamente do karatê, que namora com o crossfit. Eu estou olhando vários lugares aqui para não me perder na hora, tá? É o quê? É a alta intensidade. Alta intensidade, pouco descanso. Então, se vamos pegar o karatê, tem os katas, né? O kata é uma série de movimentos. Alguns dizem que são movimentos com lutadores imaginários. Eu rejeito essa definição e vejo os katas como ritos do karatê. Então, se eu pegar esses katas, os 5 primeiros, que na verdade eles são katas que foram uma adaptação para que fosse ensinado aos jovens nas escolas, e eu pegar esses 5 katas aqui e praticar ele, eu fiz um estudo de TCC, tentei publicar, mas a revista nem me devolve, nem me fala nada, eu vou ter que chamar a polícia. O que aconteceu? Eu provei que qualquer um dos 5 katas, você atinge 92, no mínimo, de potência, aliás, de frequência cardíaca máxima. Ou seja, exercício supramáximo, ou seja, alta intensidade. Então, está aprovado aí. Para fazer os 5 katas, esse teste foi feito com 20 praticantes de karatê, todos faixa preta, fazendo kata, sem nem dizer, faz aí, professor. Ele fazia, a gente media e os batimentos cardíacos nesse nível, tá? E na medida em que vai fazendo do primeiro até chegar ao 5º, os batimentos vão subindo, subindo, subindo. Então, altíssima intensidade. Então, além de se aproximar do famoso crossfit, né? Para quem nunca entrou numa academia de crossfit, você compra aparelhos que mais parecem, fica um vão no meio, né? Quem nunca entrou aí, é mais ou menos isso. E eles compram aparelhos parecidos com estações suspensas, onde você pode colocar vários materiais. Tem aquelas cordas lá de marinheiro, enfim, né? São equipamentos, né? Tem o kettlebell, né? Kettlebell, que é aquela bola, aquela esfera que tem a pegada. Então, são vários equipamentos que são vendidos junto com o método, né? E são coisas que já mostrei aqui para vocês, que nossos sábios mestres das artes marciais já conheciam há séculos. Outra coisa também que eu poderia dizer que
que as artes marciais, no caso do Karatê, está completamente alinhado, é o famoso HIIT, o High Intensive Interval Training, né, que é o treinamento intervalado de alta intensidade. Então, se for vermos lá é por protocolo, né? Tem vários protocolos. E você pode adaptar os katas aos protocolos. E eu já fiz isso, né? Então, por exemplo, tem protocolo aqui, deixa eu ver um que eu utilizei aqui, o do Jibala. O Jibala é simples, né? E eu apliquei no Karatê, mas não escrevi nada a respeito. Eu fiz a série, as atividades e pratiquei e vi funcionar. Em que se baseia o HIIT? O HIIT se baseia no seguinte: altíssima intensidade, com pouco descanso, com o objetivo de que, ao final da sessão, a sua homeostase e a sua homeostase, desculpem, me fugiu a palavra agora. Enfim, você mantenha o seu corpo acelerado durante muito tempo, garantindo um maior desgaste, aliás, gasto calórico, mesmo depois de finalizar a sessão. Então, a ideia é que você possa, durante a sessão, chegar a seu limite e, ao final da sessão, até a outra sessão chegar, o seu organismo ainda está utilizando as calorias, e isso tem trazido benefícios que fazem com que as pessoas percam muito rápido o peso, né? Segundo os estudiosos que fizeram lá os seus protocolos, né? E pode ser, por exemplo, o protocolo Shibata pode ser praticado tranquilo no Karatê. 1 minuto é em torno de um kata. Talvez não os reans. Os reans é um pouquinho abaixo, né? Vai dar 40 segundos por aí. Mas os outros katas superiores, em torno de 1 minuto, 1 minuto 10. Você encontra aquele que você faz mais ou menos em 1 minuto e faz as 10 séries com 1 minuto de descanso. E isso é HIIT. Pode ser estudado e é uma ideia de estudo, viu, professor? Quiser fazer um trabalho sobre isso aí, dá uma ideia boa. E eu gostaria muito de fazer esses testes se eu tivesse tempo para esse estudo, mas nem sempre as pessoas me proporcionam esse tempo para eu estar fazendo esses estudos, mas são coisas que eu faço sem publicar, mas faço com gosto. Eu leio com gosto, eu fico testando os temperos nessas pílulas que o Karatê me oferece, né? Então, vejam como o top da modernidade, da pós-modernidade, com tantos sistemas científicos que são desenvolvidos, aparelhos novos que eles criam, né, com o objetivo de vender esses métodos, de vender esses aparelhos, e às vezes a gente não respeita os saberes tradicionais que há milhares de anos as pessoas já sabiam, já conhecem, e isso é o caso das artes marciais. Que, quando se fala da cultura do povo e a gente fala das artes marciais, elas não foram criadas somente como artes marciais. Existem dentro das artes marciais um pouco da culinária, um pouco das danças populares, um pouco da política, um pouco das filosofias, um pouco da religião. Então, essa riqueza, esses saberes dos povos antigos, eles são conservados. Mas, para isso, tudo vai depender de quem? Daquela pessoa que está à sua frente, que é seu professor. Ou seja, de vocês. Se vocês têm um perfil de trabalho que tende a valorizar e a resgatar esses saberes tradicionais, eles podem muito te ajudar. Mas se você também quiser embarcar no ramo científico, desportivo, também tem muito a oferecer. Ok, então, era o que eu queria fechar para vocês, mostrar que existe essa ponte entre o tradicional e o pós-moderno, e a partir de agora, a gente vai abrir espaço para a troca de informações, porque está cheio de perguntas aqui para o professor Alex, e a gente vai ler aqui, tá? Obrigado pela atenção, então vamos lá. Manuela. Boa noite, professor Alex. Você consegue visualizar as artes marciais dentro das escolas?
Sem dúvida alguma. Os primeiros momentos que as lutas e as artes marciais foram começadas a ser pensadas para acontecer na escola, foi que eu me lembro, foi lá no documento do coletivo de autores, Metodologia do Ensino de Educação Física, da Carminha Soares, que eles vão falar que tem várias práticas corporais que tem que ser trabalhadas na escola, e uma delas são as lutas. Depois isso é reforçado nos parâmetros curriculares nacionais, que também colocam as lutas como uma das manifestações da escola. Agora, na Base Nacional Comum Curricular, também as lutas são colocadas como algo que tem que ser trabalhado na educação física escolar. Então, para além só da obrigatoriedade, né, desses documentos importantes, a gente consegue pensar as lutas a partir dessa perspectiva que eu vim trazer, não como algo só de reprodução de técnicas, e assim também como o professor Francinaldo está falando, e sim como uma manifestação cultural da humanidade. Então, pensar as técnicas é importante, sim, porque as técnicas também são uma construção cultural, mas pensar as lutas a partir do seu fenômeno histórico. E aí, é o que hoje a gente vem estudando e vem acreditando que seja interessante, é que as lutas podem ser ensinadas a partir dessa perspectiva do jogo, em vez de especializar diretamente em uma ou outra arte marcial, porque, vamos dizer aí, fácil, a gente consegue encontrar o nome de umas 400 artes marciais diferentes, jogando bem para baixo. Você não vai conseguir ensinar 400 artes marciais na escola. Vou dizer que você não vai conseguir ensinar nem 10 artes marciais na escola com um mínimo de profundidade. Então, é interessante que a gente consiga se especificar em algumas, mas que antes de se especificar nelas, a gente faça essa construção desse conhecimento do ensino global das lutas, que é a partir dos princípios condicionais, depois da classificação lá que a gente veio trazendo. É nessa perspectiva que eu vou visualizar as lutas na escola. Muito obrigado pela pergunta, Manuela, muito importante. Felipe Silva. Professor Alex, por que os professores de educação física se sentem inseguros ao aplicar o conteúdo de lutas? Outra pergunta muito, muito relevante, porque acontece muitas vezes. No meu mestrado, uma parte da minha dissertação foi pesquisar se as universidades, no caso, como eu fiz o mestrado na Universidade Federal, eu fiz a pesquisa especificamente em universidades federais. Então, eu fui em todas as universidades federais do Brasil e fui ver qual delas tinham disciplinas sobre lutas. Então, podia ser uma disciplina ampla sobre lutas, ou podia ser uma disciplina específica de judô, uma disciplina de karatê ou de capoeira. E aí a gente foi verificar que 50% dessas universidades não tinham uma disciplina sobre lutas e artes marciais. Então, esse já é um primeiro ponto que deixa os alunos, os professores, com certo medo, certa angústia de trabalhar, porque se eles não são mestres de uma arte marcial e não tiveram uma formação sobre isso na sua formação inicial, eles chegam com certa dificuldade com isso, e aí eles vão ter que repor isso em leituras, em formação complementar, formação continuada, e que mesmo assim não tem muito. Mas vamos dizer que o professor teve na formação inicial, conseguiu fazer uma formação complementar, teve assim uma base, e ainda assim não manifesta, não dá as lutas na escola. Tem algumas ponderações que são colocadas para não se trabalhar as lutas na escola, que são principalmente relacionar lutas com violência, mas isso a gente consegue fazer um contra-argumento sem muita dificuldade. O segundo é a falta de espaços e materiais. Ou seja, eu não tenho um tatame, eu não tenho uma espada, eu não tenho uma luva, eu não tenho um espaço adequado para dar essas aulas. Entretanto, se a gente partir da perspectiva do jogo e não da especialização da arte marcial, a gente consegue trabalhar com isso. Eu fui professor do ensino médio em 2016, eu acho, e trabalhei com lutas em um campo de grama inclinado que tinha árvores no meio. Então não era o local ideal, que é com tatame, não, mas era possível por quê? Porque quando eles podiam cair na grama, que não machucaria, fazer uma queda de judô, não, mas fazer uma caída, eles colocam um joelho no chão, a gente conseguia fazer. Não tenho espada. Posso fazer de espuma, posso fazer o arco de cano de PVC,
Então, existem possibilidades que facilitam para o professor trabalhar com essa manifestação que não seja com os materiais específicos. Acho que é isso. Muito obrigado pela pergunta também. É Felipe, né? Obrigado, Felipe. Boa noite. Parabéns aí pela apresentação aos colegas, do professor Hugo. Isso vale para, de repente, para os dois, né? Fique à vontade para responder. Particularmente aqui em Araguaína, nos últimos anos, nós tivemos algum destaque em projetos esportivos, principalmente envolvendo karatê e um grupo de jiu-jitsu, né? Inclusive, tivemos aí, 2, 3 anos atrás, uma sequência de projetos de karatê nas escolas municipais. E isso foi colocado em evidência em relação à nossa cidade, inclusive sediou uma etapa do pré-olímpico de karatê, que foi transmitida ao vivo pelo Sport TV, né? Então, ou seja, o karatê ele sempre teve e alguns projetos isolados de jiu-jitsu dentro do contexto escolar, né? Só que são grupos distintos, né? O grupo é como se cada grupo fizesse o seu projeto isolado e fosse buscar as suas alternativas, né, para a implantação, né? O projeto de karatê se encerrou, um projeto bacana de karatê se encerrou, e um grupo de jiu-jitsu, ele, inclusive, não sei qual foi o canal, mas articularam em nível de Câmara Municipal, inclusive virou lei, né, no município, na rede pública municipal, a implantação do jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu hoje ele está previsto como lei, mas não dentro da aula de educação física regular, como atividade complementar, da mesma forma que era o karatê, né? Só que o karatê ele não chegou ao ponto de virar uma lei, né? Então, o jiu-jitsu conseguiu isso, né? Então, independente do caminho, eles conseguiram isso. A pergunta é o seguinte, eu não sei como é aí na sua região, essa questão das lutas dentro do universo escolar, se há algum empecilho, alguma restrição, um incômodo dos lutadores tradicionais, dos sensei tradicionais em relação a isso aí, né? Até porque, geralmente, os professores que vão para a escola, eles, infelizmente, muitas vezes o salário, a remuneração, ela não de repente, para um profissional de ensino superior, né? Aqui nós já temos alguns colegas que são de nível superior, isso está facilitando o processo, mas em alguns lugares isso não é possível, né? E às vezes existem pessoas, como é que se diz, inabilitadas, seja pelo caminho de federações questionáveis, né? Porque, né, as lutas têm essa questão, às vezes até nos confunde quem, né? Em relação a quem olhar, né? Então, assim, como é que é na sua região, se há esse incômodo, se existem projetos em andamento, o que você tem para falar para nós sobre isso aí? De repente, para seguir de conselho para nós aqui, eu trabalho no município também, então a gente está, na medida do possível, tentando intermediar esses grupos, né? E, enfim, então fique à vontade para colaborar conosco aí. Certo. Olha, o meu último ano eu vivi em Campinas, que eu estava fazendo doutorado, e esse ano que eu estou voltando para cá. Então, não sei se ainda continua nesse mesmo formato, que eu vou dizer agora. Nas escolas públicas, né, geralmente não aconteciam no contraturno aulas de artes marciais, geralmente nem outras modalidades esportivas. Tinha um projeto muito grande aqui em Lavras, de Karatê Kyokushin, nos CRAS da cidade. Entrou o secretário de esportes, era das artes marciais, e aí aqui na cidade são 100 mil habitantes, e aí ele abriu, são, se não me engano, 6 ou 7 CRAS,
E aí, em todos os CRAs, tinha um professor de artes marciais, especificamente do Karatê Kyokushin. Mas aí foi específico de um momento do governo, não é uma coisa que está assim, estabilizada, né, que sempre vai ter como uma lei, e sim como um investimento de um secretário de esportes que entrou nesse momento. Aí acontece também na educação física escolar, acontece as aulas de lutas, né, mas dentro da educação física escolar, não como uma aula no extracurricular. O professor Fábio, aqui da Universidade Federal de Lavras, ele, junto comigo e outros professores também, nós iniciamos um projeto para trabalhar com as lutas a partir dessa perspectiva do ensino global das lutas em 4 escolas municipais aqui da cidade. Era para esse projeto ter iniciado esse ano, mas quando começou o isolamento, parou tudo, aí não deu para dar seguimento para o projeto. Mas a ideia desse projeto era a ideia de pensar uma escola de lutas, em que a gente ia pegar 4 escolas, cada escola ia ser uma modalidade diferente, cada um daqueles contatos. Então, de contato contínuo ia ser o jiu-jitsu, no contato intermitente ia ser o karatê, no contato imediato para implemento fixo ia ser a esgrima, e de implemento de lançamento ia ser o kyudo. Então, a ideia é que nessas 4 escolas ia ter um aprendizado global, que ia rodar por todos esses contatos, em todas as escolas, e depois os alunos se especializariam em alguma dessas 4 modalidades. Então, a ideia era essa, a princípio, de fazer a ideia de uma escola de lutas assim mais ampla, mas aí teve que parar por causa da pandemia. Ok, professor, obrigado. Inclusive, registrando, professor, assim, eu sou um pouco leigo na questão da lutas, a técnica propriamente dita, né? Mas a gente acompanha alguns projetos aí, algumas ações foram feitas, né? E, por exemplo, se não me engano, o próprio Francinaldo teve um projeto de extensão, talvez seja uns 8 anos atrás, né, Francinaldo? Não sei se chega a esse tudo, de lutas. Inclusive, eu dava aula no ensino fundamental e médio e eu recebi esses alunos. Tá? E foi preparado um manual com camisa, presenteou o professor com camiseta, com jogos de oposição. Então, lembro disso. Lembro de outra passagem também do próprio governo federal, na prévia dos Jogos Pan-Americanos, entre os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos, aquele movimento olímpico. O próprio governo federal, isso já dentro da Secretaria de Educação, eles disponibilizaram, mediante aquele esporte na escola, inclusive remunerando as escolas, por aluno, a escola que se inscrevesse em determinados projetos. Aí tinha lutas, atletismo, entre outras modalidades. Isso foi um movimento olímpico, um projeto do governo federal naquela época. E eu percebi naquele momento poucas escolas que aderiram às lutas de forma geral. Né? Eu não sei se, de repente, os lutadores, eu vejo que não, mas, por exemplo, só fazem as suas intervenções mediante uma boa remuneração, não pensa a longo prazo. Eu não sei o que pode estar acontecendo. Né? Eu acredito que isso seja também em outras modalidades. Às vezes querem um retorno financeiro a curto prazo e deixam de investir de outras formas na própria modalidade que escolheu para usufruir financeiramente. Então, eu vejo isso assim nesse tempo, algumas ações, mas que não se consolidaram. Não sei, de repente, por essas pessoas, cada um ser ligado a um determinado tipo de federação e serem opositores de projetos. Então, não sei se lutas especial de lutas essa característica, né? Mas eu vejo muito isso, né? A minha visão assim de um pouco de fora do processo, né? Eu não tenho dados para te responder isso também, mas teve um projeto do Ministério do Esporte que era muito interessante. Ele terminou antes de começar, mas o nome dele era Luta pela Cidadania, em que o Ministério do Esporte ia pagar para cada cidade ter 4 espaços de luta dentro da cidade, em que um professor, assim, de uma universidade, um centro universitário, uma universidade federal, seria o professor que seria coordenador do projeto e pagaria para mestres de artes marciais estar trabalhando com as artes marciais gratuitamente nos bairros periféricos. Só que extinguiram o Ministério do Esporte, né? Aí acabou o projeto antes de começar.
que era um projeto interessante também. Ok, professor. Obrigado. Professor Hugo, eu queria só fazer um comentário sobre o que foi colocado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma prima, que ela e o esposo dela, os dois são faixa preta em judô. Eles trabalham em São Paulo. E eles têm um projeto do Judocas de Cristo. Eles trabalham de graça. Eles vivem atrás das instituições apenas para ajudar a comprar material para aquelas pessoas que não têm condição. E o projeto dele é maravilhoso. Tá? Com atletas de destaque na parte esportiva, mas com a parte principal, na minha opinião, que é oportunizar cidadania para muitos. Eu acho que o fato de alguns projetos não ter objetivo, aliás, não atingir os objetivos e não está muito ligado à questão do dinheiro, né? Porque essa parte filosófica das artes marciais, ela vai tudo pelo ralo quando se doa 500 kimonos aberto para todas as comunidades, para todos fazerem de qualquer jeito, e porque é uma emenda de um deputado que entrou não sei quantos mil reais e está pago assim. Então, artes marciais não acontecem assim, tá? Atividades culturais não acontecem assim. Artes marciais dependem de muita dedicação, de muito amor pelo que faz, e principalmente por parte do sensei que estiver à frente, acreditar nas pessoas, acreditar na mudança das pessoas. Isso eu posso dizer que não é só nas artes marciais, não, né? Toda modalidade tem esses problemas. Não é porque alguém está com kimono branco, dando chute e dando soco, que é um praticante de artes marciais. Infelizmente, tem dessas pessoas em todas as áreas e nas artes marciais não é diferente. Acho que é interessante também, se eu falar da minha formação no Karatê, o meu mestre, o meu sensei, ele era um sargento da Polícia Militar e tinha um espaço dentro do batalhão que ele dava treinos. Ele dava os treinos gratuitamente, não cobrava por exames de faixa, por nada, não cobrava por nada. E assim, a gente ficou no projeto, vamos dizer, acho que por uns 6 anos, 7 anos, sem ter que pagar nada, sem ele receber nada. Fomos nos graduando e, assim, era um mestre exemplar. O projeto segurou 60 crianças anualmente, num projeto de treinamento de terça e quinta ali, sem problema nenhum, assim, muito bem feito. Só acabou porque a Polícia Militar mandou ele para outro estado, e aí ele não teve escolha a não ser ir. Mas, assim, tem espaços para pessoas que fazem essas atitudes assim, mas também vale refletir que tem pessoas que sobrevivem através disso, né? Então, tem pessoas que sobrevivem com a arte marcial. Então, se ele começa a dar aulas gratuitamente em um lugar e no outro ele recebe, todos os alunos vão para onde é gratuito e ele não vai conseguir sobreviver. Então, isso tem que ser levado em conta também.